Seja bem-vindo, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é o seguinte, respondendo perguntas da audiência, né? E aí a Sônia Alves me fez um pedido, na verdade, pedindo que eu contasse como que foi o meu processo de emagrecimento, como que eu consegui emagrecer esse peso todo, né? Agora já são quase 50 quilos, né, emagrecidos nesse período e sou muito grata por ter descoberto todas essas coisas que eu descobri. E eu tô aqui para poder compartilhar com vocês aí como é que foi essa trajetória, né? A Sônia Alves falou que tá com 105 quilos, que tá precisando emagrecer também. Então, assim, quando a gente vê que uma pessoa comum como nós conseguiu, isso daí nos motiva a perceber, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo, né? Então esse vídeo é para trazer esperança para o seu coração e te mostrar que sim, é possível emagrecer sem o uso de remédios, sem o uso de nenhum tipo de substância química, né? Sem cirurgia bariátrica. Eu era uma pessoa assim que até minha irmã chegou a falar pra mim, né, assim, Mariana, faz uma cirurgia bariátrica, né, porque aí seu estômago vai diminuir, etc, você vai conseguir emagrecer, né, e, e assim, quando a minha irmã falou isso pra mim, eu lembro que eu fiquei assim, bem chocada. Por quê? Porque assim, eu não tava com uma noção real do meu tamanho, embora eu pesasse e visse lá que meu peso realmente estava alto e tudo mais, quando eu olhava de cima e etc, eu não tinha essa propriocepção do meu real tamanho, né? E aí eu fiquei um pouco assim, nossa, cirurgia bariátrica, né? Poxa, será que eu tô tão gorda assim, né? E, e às vezes, assim, eu via pessoas que tinham um peso parecido com o peso que eu tinha. Ai, que tipo assim, eram pessoas que fazem exercício, muito exercício físico, né? E aí eu até falava assim, mas a tal fulana lá, ela pesa esse tanto, às vezes tipo, eu tinha um auto-engano de falar assim, ah não, às vezes tem um músculo embaixo, às vezes é só um inchaço, às vezes isso vai passar. Eu tinha um auto-engano assim muito grande, né? E eu lembro que quando eu vi a primeira vez que um grupo de amigos assim tirou uma foto, né? E aí eu saí nessa foto, eu olhei, eu falei, nossa, né? Porque eu olhava algumas pessoas que era daquele convívio social que eu tinha, tipo, na minha cabeça eu era daquele jeito, assim, a nossa própria percepção fica muito deturpada, porque não era igual aquelas pessoas, né? Quando eu vi uma foto que eu vi que meu tamanho era 3 vezes maior do que das pessoas que eu achava que era parecida, eu falei, nossa, é. Aí eu vi aquela foto foi bem impactante. E uma outra coisa bem impactante que aconteceu foi uma pessoa perguntar se eu estava grávida, né? E aí veio essa pessoa, perguntou na frente de várias pessoas, uma reunião, assim, bem várias pessoas aí. Ah, você tá grávida? E aquilo ali também me trouxe assim, nossa, as pessoas estão pensando que eu tô grávida. Aí um dia eu tava num restaurante, fui ao banheiro, assim, e tinha uma criancinha no banheiro, e ela perguntou pra mim, tia, você tá grávida? Eu falei, nossa, até a criança tá pensando que eu tô grávida. Então, tipo assim, tô falando isso tudo por quê? Porque às vezes é difícil a ficha cair que a gente passou do ponto, entendeu? Então, a minha ficha ela foi caindo aos poucos, né? Fala, gente, mas não é óbvio pra você que você tá gorda e tal. Às vezes não é óbvio. Às vezes não é óbvio pra pessoa que aquilo ali tá uma coisa incontrolável, entendeu? E, e assim, eu particularmente, tem pessoas que sentem maravilhosas, se sentem bem, assim, né? No meu caso particular, eu não, eu tava bem deprimida, tava triste, né? E com essas coisas que foram acontecendo, eu fui ficando mais, assim, impactada, né, com isso tudo.
E eu tava estudando medicina chinesa, porque assim, a minha história com a medicina chinesa é que a minha mãe, ela foi diagnosticada com uma metástase cerebral, né? E quando ela foi diagnosticada, deram poucos meses de vida para ela, dias talvez, assim. E tipo, no máximo 2, 3 meses, né? E a minha mãe viveu 1 ano, porque assim, eu e uma tia minha, né, que gosta muito dessa parte de naturalismo, a gente revirou os confins do Brasil e do planeta para poder achar recursos para ela, né? Então nós conhecemos a Veloz, conhecemos os benefícios da espirulina, da clorela, da imposição de mãos, reiki, recursos de enema, terapia Gerson, é tanta coisa, gente, assim que a gente vai agregando, né? E assim, eu tava magra, né, quando isso aconteceu. Eu até gostava muito de fazer atividade física, comia muito pouco, né? E buscando essa cura para ela, assim, ela viveu mais 1 ano, né? E como ela morreu, assim, ela teve uma qualidade de vida bem forte para uma pessoa que tem esse problema. Ela, por um tempo, ela ainda conseguia andar, falar e tudo mais, né? No final que ela ficou bem mal. Mas assim, eu vi que mesmo quando minha mãe morreu, as minhas buscas, a minha inquietação não tinha acabado, entendeu? Eu não estava conformada com aquilo ali, sabe? E eu via que minha mãe estava falando que ela estava cansada, e ela não estava conseguindo ler. Ela tinha vários sinais, assim, né? Ela começou a apresentar flacidez, cansaço, e ela fazia muitas coisas, né? Então aí você fala, uma pessoa que faz tanta coisa assim, tem 4 filhos, né? E, poxa, imagina, né? A pessoa vai ficar cansada mesmo, né? Mas não, tinham outras coisas que mais tarde eu fui descobrir, né? Que realmente aquela minha dúvida ali, ela tinha um fundamento, entendeu? E aí na época, assim, eu estudei medicina ayurvédica um tempo, né? Na medicina ayurvédica eu não me identifiquei, eu parecia que estava incompleto, assim, sabe? É uma impressão que eu tive que, a pessoa não gostei do estilo de diagnóstico, de como as pessoas são classificadas, o estilo de alimentação. Não me identifiquei com aquilo, sabe? Mas aproveitei muita coisa útil, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a drenagem linfática manual, né? Que é uma técnica francesa, ela vem do Ayurveda, né? Só mudou o nome, assim, e tal. Mas é uma coisa que é surpreendente, assim. Então, tem coisas boas, com certeza, né? É uma medicina que é matriz e mãe de muitas coisas boas que existem. Mas, no meu caso particular, para mim, gostei. E aí, fui estudar medicina chinesa em Brasília. Fui morar com essa minha tia, minha madrinha, né? Depois que minha mãe morreu. E ela investiu nos meus estudos, né? Eu sou muito grata a ela. Eu tava bem nesse processo assim que minha mãe morreu, eu engordei tanto. Eu engordei muito porque comecei a comer demais, né? Aquela perda ali pra mim, aquele vazio, eu não consegui encontrar uma forma de preencher. Comecei a comer demais. E aí, assim, fiquei muito grande mesmo, né? Fiquei deformada assim mesmo, sabe? E tudo por uma compulsão, uma obsessão, né? Uma preocupação com o futuro dos meus irmãos. Eu sou a irmã mais velha, meus irmãos, tipo, tinha uma irmã minha que era até criança na época, né? Hoje ela tem 18 anos. Na época ela era uma criança, né? Ela tinha 10 anos de idade. Quando minha mãe ficou doente tinha 8, 9. Então, assim, são coisas que me levaram a engordar muito, né? E eu sou grata também por isso, porque me fez aprender bastante, né? E quando eu fui estudar medicina chinesa, eu me identifiquei muito, assim,
com aquilo e eu queria aprender muito aquilo. E eu dediquei todos os meus esforços para aprender aquilo e ser a melhor possível naquilo, né? Não a melhor que todos, né? Mas a melhor que eu poderia ser. Então eu estudei muitas horas e aí eu comecei a aplicar algumas coisas da minha vida, né? Eu estava aprendendo ali, que eu estava estudando. Por mais que muitas vezes, tipo assim, o próprio professor às vezes não tivesse no estado de saúde bom, né? Eu via que, tipo assim, eu não posso jogar o sarrafo dessa medicina em cima dessa pessoa, né? Ela não tá praticando aquilo que ela tá ensinando, mas aquilo que ela tá falando faz sentido, então vou me aprofundar. E aí eu fui estudando, aplicando, e durante o meu curso eu já podia atender, eu fui emagrecendo, né? Fui fazendo anotações e criando um método de como emagrecer, entendeu? Um jeito. Pegando todas aquelas informações que estavam dispersas e montando o meu próprio jeito, né? Usando os recursos da medicina chinesa. Eu usei recursos da medicina chinesa, eu usei recursos da meditação também. E fui aplicando isso na minha vida, né? O que aconteceu foi que eu fui emagrecendo, o meu consultório foi ficando lotado. As pessoas falavam: o que você está fazendo para você poder emagrecer? Eu falei: olha, eu estou me tratando. Aí a pessoa começava a se tratar comigo, né? Então eu atendi muita gente mesmo, assim, eu atendi umas 12 pessoas por dia particular. Minha consulta era R$ 243, a primeira, e as demais 180, né? Então, mesmo sendo um preço assim razoável, né? A gente tem gente que fala assim: é caro, né? O que é caro pra pessoa, né? Quanto que ela já gastou com remédio, com consulta, com exame, né? Porque assim, a medicina chinesa, ela não tem exame. A gente mesmo faz o diagnóstico, né? Então, a gente tem um sistema totalmente autônomo de diagnóstico e tratamento. Que a pessoa já chega para se consultar, ela já tem um diagnóstico que a gente faz na hora e ela tem o atendimento. Na modalidade online, por exemplo, né, que é a que está sendo feita, a pessoa tem uma conversa comigo e aí eu faço o diagnóstico dela através de algumas perguntas chaves, né, chegar na raiz do problema da pessoa. Então eu pergunto desde o nascimento até o cocô da pessoa, como é que tá, entendeu? E a gente trabalha questões de traumas, questões profundas e assim, eu me sinto muito grata por poder fazer esse serviço, né? E aí eu crio uma sugestão terapêutica para a pessoa de dietoterapia ou fitoterapia ou os dois, ou então é Qigong, exercício de Qigong para a pessoa fazer os pontos que ela deve apertar, né, que ela deve massagear na casa dela. Então eu dou autonomia pro meu paciente, sabe? Eu não deixo o paciente meu escravo. Eu acho que esse sucesso todo ele reverbera desse estado, né, de soltar a pessoa, de educar a pessoa para que ela consiga se cuidar e que ela aprenda a se cuidar, cuide da sua família, ajude as pessoas, né? Então, esse meu processo de emagrecimento ele foi muito baseado nisso, naquilo que eu fiz para mim e naquilo que eu fui fazendo para as pessoas melhorando, contando para as outras, né? E a medicina chinesa, ela é uma coisa assim surpreendente, porque a gente trata tudo mesmo, tipo, quem faz tudo não faz nada, né? Quem é bom em tudo não é bom em nada. Não é porque é isso, é porque é uma medicina sistêmica, entendeu? Pra gente, a sua dor no joelho, ela tem um fundamento que não é só o joelho, ela tá ligada com o seu rim, né? A insônia, ela não tá ligada só com o fato de, sei lá, coisas neuroquímicas, né? Não, ela tá ligada ao coração ou ao fígado. Então, assim, é um fundamento. Então, não tem como eu ser especialista em fígado, você entendeu? Por exemplo, a pessoa tem um problema no olho. Na medicina ocidental, a gente manda pro oftalmo, né? Na medicina chinesa, a gente trata fígado. Então, teria que ir pro hepatologista. Você entende? Então, tipo assim,
a gente é tudo mesmo, porque a gente enxerga o ser humano como um todo, a gente não parte ele em pedaços. Para nós existe uma inter-relação entre os órgãos, né? Porque os órgãos nada mais são do que os elementos da natureza, assim como existem as estações do ano, esses movimentos, essa força externa, ela se manifesta na gente, né? E todo esse meu processo ele vem de uma busca por uma resposta para minha mãe. E quando eu vi, eu que fui tratada, né? Porque nesse processo de engordar e tal, eu aprendi a como me alimentar, como pensar, como agir, como sentir, como fazer, sabe? E hoje eu tenho muito mais saúde do que antes, sabe? Eu tenho muito mais disposição, muito mais criatividade, muito mais força para realizar as coisas, né? E isso tudo parte de um pensamento, esse modo de enxergar novo, ele parte de um pensamento assim de integração com o planeta, né? Porque assim, quando a gente, pelo menos eu, né, nesse processo de obesidade, eu tava me sentindo assim, totalmente derrotada, entendeu? É, e derrotada espiritualmente também, né? Tava muito machucada pela vida, pelos relacionamentos da vida, né? Pelas perdas, pelas dores. Isso daí me fez querer aprofundar nos estudos. Então, tipo assim, eu mergulhei, eu estudei assim, mais de 12 horas por dia diariamente, seguramente, né? E fiz mais horas de estágio voluntário e tudo mais, assim, do que se imagina que uma pessoa consiga fazer, né? Porque eu dei assim meu sangue para isso. E por que, né, todo esse amor com essa medicina e tudo mais? Porque eu passei a entender que, tipo assim, aquela explosão do Big Bang, né, que teve a criação da Terra, ela não é uma coisa que aconteceu e depois ela nunca mais aconteceu, entendeu? Não é tipo um negócio que explodiu, pá, e aí virou isso aqui, tá, tá, tá. Não, entendeu? Eu entendi que aquilo que aconteceu ainda está acontecendo, ainda está em movimento, acontece todos os dias. Essa força criadora do universo, ela vem dessa interação, né? Entre o céu e a terra, entre o dia e a noite. Então a gente entende que tudo é yang, essa polaridade, né? O sol é energia yang, a noite, a lua, ela está relacionada à energia do yin, né? Assim como o dia e a noite têm esse movimento, as estações também têm a sua peculiaridade, né? Então, nesse movimento de rotação que vai acontecendo, dia e noite, essas duas forças yin yang, elas formam os 5 elementos, né? Tanto que essas duas forças formam os 5 elementos, porque a gente precisa de sol para poder nascer a planta, não é? Que é o elemento madeira. Todos os elementos eles são dependem um do outro por seu equilíbrio, né? Então nós entendemos que existe o elemento da madeira, o elemento do fogo, o elemento metal, água, terra. Então, na medicina chinesa a gente não tem o elemento ar, né? Tem um monte de gente pergunta. Pra gente o ar tipo assim, o ar que a gente respira, para nós não é um elemento, é o Qi, né? A força vital. E para nós o vento é um fator patogênico, não é uma coisa boa. É um fator patogênico, inclusive a gente se preserva, se protege do vento, porque o vento tira o Qi do corpo, né? Então a gente, por exemplo, quando vai fazer um Qigong, que é esse exercício de trabalhar o Qi interior, o autocultivo, a gente não faz num lugar que está ventando muito, né? Que está com vento. Por quê? Porque senão o vento vai lamber o seu Qi inteiro, né? Gasta a essência, né? Então a gente tem essas leituras assim com relação aos elementos da natureza
E aí tá, isso é muito lindo, mas esses elementos, como eles se manifestam na vida? Nas estações. Então, por exemplo, na primavera é a estação do elemento madeira. E é realmente incrível perceber que a primavera, ela dentro do nosso corpo, ela o elemento madeira, né, vamos dizer assim que é melhor, dentro do nosso corpo ele é o fígado e a vesícula. Então, por exemplo, é muito louco você ver que na primavera as pessoas ficam com problemas relacionados ao fígado. E às vezes não necessariamente ao órgão fígado ou ao órgão vesícula, mas a estrutura que ele governa. Como, por exemplo, tendões, olhos, a hidratação do cabelo, se a pessoa está conseguindo enxergar bem, se a pessoa está com o intestino funcionando bem, se ela está com fezes, por exemplo, bem formadas ou fezes ressecadas. Então, nessa época, as pessoas com muito, tipo do primavera, fezes caprinas, irritadas. Mas se elas estão bem, elas têm uma capacidade de planejamento incrível, né? Uma capacidade de apaziguar situações, de aplanar as emoções, de colher daquilo que tem de melhor no universo, né? E essa força do sol e desse ciclo, né, solar e lunar que acontece no nosso corpo, ele também se manifesta no nosso microcosmo, né? E é muito louco perceber que a gente mesmo tem uma responsabilidade sobre isso. Então essas duas forças, elas se encontram no nosso abdômen, né? Então os membros superiores, eles têm uma atribuição ao céu e os membros inferiores uma atribuição à terra. E aqui no meio onde tem os órgãos, que é o encontro do yin yang, o encontro do céu e da terra, que é onde tem os 5 elementos. Nossa, é tão interessante. E assim, perceber que cada estação tem a sua peculiaridade, perceber que cada estação vai ter a sua demanda, cada órgão é alimentado por um sabor. Então, assim, igual quando a pessoa tá com problema de obesidade, ela, com certeza, ela come muito doce, entendeu? Não tem como a pessoa falar que é obesa e não come doce, é mentira, entendeu? Porque, assim, por quê? Porque o baço pâncreas, ele adstringe a umidade do corpo, ele tira a umidade, que é excesso de líquido, gordura, pensamentos anuviados. E quando o baço está deficiente, ele pede doce. Só que a gente tem um paladar infantil e a gente entende açúcar refinado. E aí, isso gera uma deficiência, porque o baço fala assim, não é isso que eu quero, aí ele vai e te pede mais. Mais e mais e mais. A pessoa come mais chocolate ao leite, mais doces, assim, extremamente com muito açúcar, né? Biscoito, essas coisas todas aí, bolo e tudo mais. Então, assim, só de você entender isso, você já muda completamente, entendeu? Só de você tomar consciência disso, falar, poxa, não é assim que eu alimento meu baço gosta de inhame, batata doce, mandioca. E é muito louco, gente, porque assim, eu vejo várias dietas, né? Até tava conversando com um conhecido meu, né? Que já foi meu professor de outra coisa. E ele falando, tô fazendo low carb e tal. E ele tá gordo, né? E, tipo, emagrece muito pouco. E assim, ele se sente gordo, né? Do jeito que ele tá, seu abdômen distendido e tudo mais. Mas assim, se ele não comer o carboidrato na quantidade, do jeito certo, ficar nesse negócio, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Porque o baço, ele não vai ter a comidinha que ele precisa, ele não consegue adstringir a umidade. Aí tem muita gente que faz essas dietas assim, sabe? De tirar o carboidrato, tirar arroz, etc. E a pessoa, gente, ela começa o cabelo cair, fica flácida. Aí depois tem que fazer cirurgia quando emagrece. Igual esse tanto que eu emagreci. Um monte de gente tem que fazer cirurgia depois que perde esse tanto de peso, entendeu? Porque a pessoa fica toda flácida, cheia de pele. Se você me vê de biquíni, você nunca fala na sua vida que eu já tive 50 quilos a mais. Você nunca fala, entendeu?
Porque assim, eu respeitei os elementos do meu corpo, eu respeitei o elemento terra, respeitei o baço, eu cuidei do meu baço, eu cuidei do meu rim, cuidei do meu elemento água. E existe um jeito certo de fazer isso, né? Eu criei um método que a gente começa tratando pelo elemento água, né? Então a gente começa pelo elemento água porque ele é a base do yin yang do corpo. Então, tipo assim, se uma pessoa está com problema no baço, com certeza o rim dela vai estar sendo exigido, né? Então, primeiro a gente nutre o rim, que é onde está a nossa essência, onde tem a quantidade de tempo que a gente vai viver, né? Ele que dá sustentação para todos os processos que acontecem no corpo. É como se fosse sempre da onde vem a nossa contribuição para poder produzir sangue, o Qi, a imunidade, para poder produzir a vida dentro do nosso corpo, né? Todo o rim tem que contribuir. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer emagrecer, mas ela tá com dor no joelho, dor na lombar, cabelo caindo, zumbido no ouvido. Aí começa a fazer uma dieta muito louca dessa aí. Aí o que acontece? A pessoa fica mais deficiente, entendeu? O rim fica mais debilitado, ele exige mais do baço. A pessoa fica rodando naquele negócio de engorda e emagrece, entendeu? Porque isso não se sustém, né? E aí quando você alimenta mal o baço, quando ele está debilitado, ele gera compulsão e obsessão. A pessoa fica compulsiva e obsessiva por pessoas, fica com raiva de todo mundo. Tipo assim, eu vejo muito isso, né? Pessoas às vezes estão fazendo uma dieta incorreta, né? E estão com problema de obesidade. A pessoa sempre está com raiva de alguém. Quando não está com raiva de uma pessoa, é porque já está com raiva de outra. Tem grande inabilidade com as emoções, vontade de chorar sem sentido, baixa autoestima. Isso tudo não é porque a pessoa tem um defeito de caráter, é porque a pessoa está doente, entendeu? Então, às vezes a gente fica achando, a pessoa fulano é depressivo e é assim, a pessoa é gorda, sei lá. Ninguém é de um jeito ou de outro, né? Não me pergunte quem sou, pergunte quem estou sendo, né? Então, nós somos um processo de mutação. E não existe esse negócio da pessoa ficar mal, ficar cansada, ficar com a memória fraca, ficar com queda de cabelo. E, inclusive tem gente que fala assim, não vou querer emagrecer agora não, porque eu tô passando um momento difícil na minha vida. Mas é porque a pessoa tá passando um momento difícil que ela precisa disso, porque assim, eu vejo que as pessoas acham que fazer dieta deixa a pessoa irritada, mal-humorada, estressada, triste, deprimida. É por quê? Porque tá comendo errado, debilitando os órgãos e assim debilitando as emoções. Agora, se a pessoa come de um jeito certo, desenvolve determinadas atividades, né? Como esses exercícios que eu posto aí pra vocês. Meditação. É uma fórmula, entendeu? É meditação, exercício, né? Que é esse exercício médico oriental. Tudo isso aliado ao jeito que você come, a quantidade de líquido que você bebe, entendeu? Existe um jeito. E assim, essa é a minha história, né? Por que eu engordei, por que eu emagreci, o que eu descobri nisso. E é isso, sabe, gente? É pegar esses conceitos todos que eu passo para vocês, né? Vocês irem aplicando na vida de vocês. Só pelo fato de você já começar a nutrir o seu órgão, você já começa a melhorar, né? E assim, você pode fazer isso tudo sozinho, você pode ir lá se matricular no curso de medicina chinesa agora e tentar aprender tudo que eu aprendi e criar o seu próprio método, com certeza, né? Mas quanto tempo que você tem, entendeu? Então, às vezes é útil a gente sentir um sentido e seguir um caminho, né? E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas tentam misturar coisas também, né? Às vezes, tipo assim, ela quer ficar andando com um pé, um em cada barco. Tipo, ela quer ficar aqui, ó, com um pé num barco e um pé no outro. Aí na hora que ela vê,
ela cai dentro da água, porque um barco vai para um lado e o outro vai para o outro, né? Então, assim, o meu conselho para você é que se você gostou disso, aplique isso, estude isso. Se você gostar de outro método, de outra pessoa ou de outro conhecimento, aplique ele, faça alguma coisa por você, entendeu? Nem que seja para você fazer outra coisa, você errar, para você aprender com o seu erro, né? E aí você ir criando essa bagagem. Mas assim, quem quer ficar brincando de erro e acerto com a própria vida, né? Então, assim, eu me sinto uma pessoa muito afortunada, porque toda aquela dor que eu tive, ela me fez chegar nesse lugar, entendeu? E, e é isso, né? Eu acho que é preciso tomar uma postura na vida. Reconhecer que tem um problema é uma coisa muito importante, né? Aceitar que às vezes sozinho a gente é impotente, né? Perante, às vezes a gente precisa de ajuda. Tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que não, né? E o mais importante, na minha opinião, é encontrar um sentido na vida, né? Encontrar algo significativo. Então isso é realmente uma filosofia de vida, né? É um modo de ser, é um modo de sentir, é um modo de pensar. E nisso a gente vai se conhecendo muito, né? Quando a gente desenvolve determinadas atividades, a gente desenvolve músculos e formas e tal, do mesmo jeito a gente desenvolve musculatura emocional. Musculatura emocional. E ao invés da gente ser usado pelas nossas emoções e ficar tipo uma folha ao vento, a gente usa as nossas emoções ao nosso favor, né? Os nossos dons, a gente consegue ser mais eficiente na vida, sabe? Nos nossos processos, nas nossas escolhas, nas nossas emoções. Então é muito importante cuidar dos órgãos, cuidar dos elementos, sabe? E gostaria de aproveitar aqui o final do vídeo, né, para poder fazer um convite àqueles que quiserem dar um passo a mais consigo, né, e quiserem se comprometer num tratamento, ou pelo menos estudar isso de uma forma mais profunda, né. Eu lancei um livro pela Amazon, Método T9 de Emagrecimento Feminino. Eu fiz esse livro específico para mulheres, né. Primeiro porque eu sou mulher e eu criei uma jornada específica para mulheres, entendeu? Porque as mulheres sentem e pensam diferente dos homens. Então, quem sabe em breve seja lançado o método T9 masculino, né? Mas por hora esse é o livro que está lançado em Kindle, né? Você pode comprar lá. Tá um preço bem acessível, né? Justamente para que as pessoas possam estudar e ter esse manual consigo, né? Em breve nós lançaremos também o capa dura para quem quiser ter em casa, a edição capa dura. Em breve será lançada. Estamos aí nos últimos detalhes aí da nossa capa dura. E outro aviso é também que em breve, né, eu vou lançar um manual das estações, falando sobre cada estação também. Isso daí vai ser lançado em breve, tá? Tem muitas novidades aí no ar. E para você que quer marcar uma consulta comigo, basta entrar em contato pelo número do WhatsApp, que é 61 981265429, vou deixar na descrição do vídeo. E sou eu mesma que respondo, eu respondo as mensagens em até 24 horas. E pessoa que deseja assim um treinamento, um treinamento personalizado, né? Então eu crio uma sugestão terapêutica específica para você. Então é uma sugestão terapêutica de fitoterapia, dietoterapia, os exercícios, tudo aquilo que eu expliquei no início, né? Uma coisa totalmente personalizada, muito legal. Então, para quem também tem interesse em fazer um acompanhamento diretamente comigo, eu ainda tenho vaga para acompanhamentos pessoais, né? E é isso, gente. Esses aí são os avisos.
Ah, sim, e tem também um outro aviso aqui, que é um grupo de WhatsApp que eu criei, que chama Saúde e Qualidade de Vida. É um grupo que eu posto todos os dias, ou um vídeo, ou um podcast, ou um texto do blog. Todos os dias eu levo alguma coisa, né? Principalmente coisas que a audiência pergunta. Então, normalmente, às vezes alguém pergunta alguma coisa sobre algum mal-estar que está sentindo, algum paciente meu. Aí vou gravar um vídeo para o paciente, eu já aproveito e gravo para vocês também, né? Explicando alguma coisa, passando algum exercício, alguma coisa que dê para fazer. Então, se você quer receber esses conteúdos, né? Você pode acessar também, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E hora ou outra, né, eu posto também sobre algum curso que eu faço, seja ele pago ou gratuito, tá? Porque eu também faço muitas ações assim de cursos gratuitos, mesmo assim, sabe? Então, é isso, gente. Desejo para vocês bons momentos e deixe suas perguntas, fiquem à vontade para interagir comigo, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Até mais.